escreva uma consulta SQL que liste os filmes alugados pelos clientes. Considerando que estamos a listar dados, a instrução SQL que temos que utilizar é a instrução select. Portanto, começamos por colocar select. Segundo a instrução, a sintaxe da instrução select, o que vem a seguir ao select são os campos que nós vamos utilizar na nossa consulta. Quais são os campos que vamos utilizar na nossa consulta? É o que nos diz aqui esta parte da questão. Pretendemos visualizar os campos número de cliente, nome de cliente, número de registro e o título do filme. Então vamos começar por colocar estes campos. Olhando para o desenho da nossa base de dados, vamos ver em que tabela estão estes campos. Portanto, o número do cliente, nós vamos ver que ele está aqui na tabela clientes, mas também está aqui na tabela alugueres. Vamos para já considerar, por norma, na maioria das vezes, usamos a tabela que tem esse campo como um campo principal, um campo mais importante. E neste caso, este número cliente é a chave primária na tabela clientes. Portanto, vamos então colocar o campo número cliente. E como esse campo número cliente vem da tabela clientes, podemos optar já por dizer que vamos necessitar da tabela clientes. E isto vem na segunda parte aqui da instrução select, nesta cláusula from, em que nós indicamos quais são as tabelas e os relacionamentos que temos que usar. Portanto, se eu estou a usar o campo número clientes, está na tabela clientes, portanto eu vou ter que colocar a tabela clientes. A seguir, próximo campo, temos que ir buscar o nome do cliente. E o nome do cliente está aqui na tabela cliente também. Portanto, vírgula, nome. Como a tabela cliente já está cá colocada, nós não precisamos colocá-la novamente. Próximo campo é o número do registro. Portanto, vou colocar uma vírgula para separar os campos. E o número do registro está em dois sítios. Está na tabela filme e está na tabela aluguer. Portanto, normalmente utiliza-se a tabela onde aquele campo é mais importante. E, portanto, neste momento eu quero ir buscar à tabela filme. Portanto, num registro. E vou à tabela, colocar a tabela filme. Aqui a parte do from ainda não está colocada, eu neste momento só estou a meter as tabelas que vou necessitar, porque ainda temos que vir ligar estas tabelas. Número de registro, que também está aqui, e falta-nos o título, e o título também está aqui na tabela filme. Então, título. Ok? Como o filme já está colocado no from, portanto não colocamos novamente. A consulta deverá estar ordenada pelo nome do cliente e pelo título. Portanto, eu posso já meter já a ordenação. Portanto, se olharmos para a instrução select, sabemos que depois do where e do group by temos o order by. E então vou já meter o order by, que me diz qual é a ordenação que eu vou precisar. E eu quero que esta consulta esteja ordenada pelo nome do cliente, que é o campo nome. Como não digo nada, assume-se que esta ordenação é ascendente, portanto, opcionalmente eu posso colocar ASC, mas quando é uma ordenação ascendente, não necessitamos colocar o ASC, porque é o ordenamento pré-definido de MySQL. Portanto, mas eu vou colocar para ser mais completo. E queremos também ordenar pelo título, também de forma ascendente. Ok, portanto, a parte da ordenação, a parte dos campos e mais ou menos a nossa instrução aqui o que é que nós queremos fazer está feito. Só temos aqui esta situação das tabelas que ainda não está completamente resolvida. O que é que nós temos necessidade de fazer? Temos necessidade de estabelecer o relacionamento entre as tabelas que estão a ser utilizadas. E neste momento o que eu estou a dizer aqui é que eu tenho que utilizar a tabela cliente e tenho que utilizar a tabela filme. No entanto, para eu poder ligar estas duas tabelas, eu vou também necessitar da tabela alugueres. Porquê? Porque eu não devo ter falhas de ligação, portanto eu tenho que conseguir relacionar normalmente a informação. Como é que eu vou fazer isto? Portanto, para eu poder estabelecer a ligação entre cliente e filme, eu tenho que ligar o cliente ao aluguer e depois o aluguer ao filme. Portanto, eu vou precisar também da tabela aluguer. E agora, para estabelecer as ligações, vou usar o inner join.
Portanto, o que eu estou a dizer neste momento é que vou ligar o cliente ao aluguer. Agora tem que indicar através de campos. On. E se formos olhar aqui para a nossa ligação, o que costuma acontecer são os campos mais ou menos comuns em termos de nomes que estabelecem as ligações. E eu, olhando para esta ligação, percebo que a ligação é feita através do número cliente, porque eu tenho o número cliente-chave primária que me liga ao número cliente no aluguer. Portanto, que normalmente as ligações são feitas através de chaves primárias e estrangeiras. Portanto, eu quero ligar o número cliente da tabela clientes, cliente.número cliente é igual a quê? Ao número cliente da tabela aluguer. Aluguer.número cliente. Neste momento, o que eu fiz foi estabelecer esta ligação. Vamos então agora estabelecer o aluguer com o filme. E cá está aqui a zona onde eu coloquei o filme. Vou fazer inner join com o filme. Em que campos? Portanto, eu vou ligar o aluguer, o número do registro, ao número do registro do filme. Então, aluguer ponto número registro vai ser igual a filme ponto número registro. Ok? Basicamente, então, a parte do from já está feita. Nós ligamos o cliente ao aluguer através do campo número cliente das duas tabelas e depois ligamos o resultado desta ligação à tabela filme através do campo número registro das tabelas aluguer e filme. Pronto, estabelecemos a ligação, portanto estamos a usar estas três tabelas. Só falta ter um cuidado, porque às vezes quando estamos a usar os campos, esses campos existem em mais do que uma das tabelas que estamos a utilizar. E vamos ver se é o caso. Eu aqui estou a usar o campo número cliente e eu estou a usar estas três tabelas. Se formos ver, eu estou a usar número cliente aqui e aqui. Portanto, numa situação destas, eu tenho que indicar de que tabela é que eu quero usar o campo. E, portanto, neste momento eu vou dizer que quero usar da tabela cliente o número do cliente. Isto acontece porquê? Porque se ele tiver o mesmo campo em mais que uma tabela, ele deixa de saber qual é o campo que vai usar e então vai nos dar um erro. Portanto, nas situações em que temos que usar um campo que existe em mais que uma tabela, temos que preceder esse campo pelo nome da tabela. Ok? O nome do cliente só existe mesmo aqui. O número do registro, se olharem aqui para o desenho, vão ver que existe aqui no filme e existe aqui no aluguer. Portanto, eu vou preceder o número do registro pelo nome da tabela filme. Ok? O título também só existe aqui no filme, logo eu não vou precisar preceder. Posso preceder, mas não tenho necessidade de obrigatoriamente preceder pelo nome da tabela. E neste momento a consulta número 1 está completa. Questão número 2. Escreva uma consulta SQL que liste os filmes em que participaram os atores, mesmo aqueles atores que não participaram em nenhum filme. Pretendem-se visualizar os campos nome do ator, número de registro e título. Portanto, esta consulta basicamente é uma consulta em que pretendemos listar os dados. Pretendendo listar dados, a instrução que vamos utilizar é a instrução select. Temos aqui um detalhe nesta consulta que é que queremos ver todos os atores, mesmo os atores que possam não ter participado em filme nenhum dos que temos na base de dados. Nesta situação vamos ter que usar lefts ou right joins em vez do inner join, porque aqui queremos mesmo os dados, ver mesmo os dados que não têm informação relacionada. Ok? Vamos então dar início à nossa instrução, sendo que é uma listagem, necessitamos do select. Depois de colocar o select, segundo a sintaxe, temos que colocar os campos que vamos necessitar na nossa consulta, e os campos que vamos necessitar na nossa consulta são estes que estão aqui indicados. Portanto, pretendemos do nome do ator, do número do registro e do título. O nome do ator, segundo o nosso desenho, está aqui na tabela ator. Portanto, vou então colocar o nome. E como o nome está na tabela de ator, eu já sei que vou precisar da tabela ator. Correto?
Vamos continuar. Pretendo ainda ver o número do registro. E o número do registro eu tenho aqui na tabela atores filmes e tenho aqui na tabela filme. Normalmente utiliza-se, se for chave primária, a tabela onde o campo é chave primária. Sendo que o número de registro é chave primária no filme, então eu vou colocar o número de registro. Número de registro, peço desculpa. E já sei que vou precisar da tabela filme. Neste momento eu já sei mais uma coisa. Se eu estou aqui no ato, estou a usar o ator, estou a usar o filme, em princípio também vou ter que usar a tabela ator-filme para estabelecer a ligação. Correto? Portanto, neste momento eu já sei que também vou precisar do ator-filme. Ok? Continuando. Quero então também o título. O título está na tabela filme. Portanto, título. Ok? Já coloquei todos os campos que necessito, já coloquei todas as tabelas que necessito. A questão agora está que eu tenho que estabelecer as ligações entre estas tabelas. E como eu vos disse anteriormente, eu quero ver todos os atores, mesmo aqueles que não participaram em nenhum filme. E então, o que é que eu pretendo fazer? Eu quero ver todos os atores. Então vou usar neste caso o left join. Porquê? Porque ele vai-me obrigar que o que está aqui à esquerda, a tabela da esquerda, mostre todos os dados independentemente de ter dados relacionados ou não. Portanto, left join, on, e agora através de que campo é que eu faço esta ligação? Portanto, se eu estou a trabalhar com o ator e o ator filme, portanto eu vou estabelecer a ligação entre o ID do ator com o ID ator na tabela ator filme. Portanto, ator.id tem que ser igual a ator-filme.id ator. Reparem, ator.id, que refere a este campo, tem que ser igual ao ator-filme, tabela, ID ator. ID ator. Ok? Agora temos que estabelecer a ligação do resultado desta primeira ligação com a tabela filme. Fazemos também left join e vamos ligar com o filme, on, e o filme e o ator filme ligam através do número de registro. Portanto, ator filme ponto número registro vai ser igual a filme ponto número registro. Ok? Só nos falta uma coisa para concluirmos a nossa consulta. É ver dos campos que nós estamos a utilizar quais são aqueles campos que existem em mais do que uma tabela que estamos a utilizar. E olhando aqui, o nome do ator só existe na tabela ator, o número do registro, se formos ver, existe aqui no ator filme e existe aqui no filme. Logo, temos que preceder este campo pelo nome da tabela que contém esse campo. E, portanto, neste momento, a nossa consulta, o título também só existe na tabela filmes, logo não precisa ser precedido. A ordenação, eu não tenho nada aqui na minha consulta, logo não necessito também. E a consulta está terminada. Questão número 3. Escreva uma consulta SQL que liste os filmes em que o ano de lançamento é maior ou igual a 1995. Pretendem-se visualizar os campos número registro, título, ano de lançamento e género. A consulta deverá estar ordenada descendentemente pelo campo ano de lançamento e descendentemente pelo campo título. Olhando aqui para a nossa questão, eu sei que vou ter uma listagem, logo vou necessitar de uma instrução select. Também, e quando se usa o select, sei que vamos ter que usar o from porque precisamos de indicar as tabelas. Também sei que vou ter uma condição porque estou a dizer que só quero ver os filmes com ano de lançamento maior ou igual a 1995. Portanto, vou ter que usar o where porque vamos ter que indicar uma condição. E também fala aqui da ordenação. Portanto, também vou ter que usar o order by. Ok? E, portanto, vamos ter que usar a instrução select com estas cláusulas todas. Primeira parte, vamos indicar os campos que nós necessitamos de ver na nossa consulta. E segundo o nosso enunciado, eu vou necessitar
destes campos todos aqui. Portanto, eu preciso do número de registro que está na tabela filme e na tabela ator filme. Portanto, vou usar o número de registro da tabela filme por ser chave primária. Portanto, número de registro da tabela filme. Ok? Portanto, como estou a usar o número de registro da tabela filmes, no from já coloquei a tabela filme que vai ser necessário. Título. Título também está na tabela filme, portanto eu vou colocar aqui o título, separado por vírgula, não é? E como já coloquei a tabela filme, já não tenho que colocá-lo. O ano de lançamento também está na tabela filme, portanto vou colocar o ano de lançamento. E o género. Para poder mostrar o género, eu preciso da tabela géneros, porque o género está aqui na tabela género. Ok? Portanto, eu vou precisar de colocar o campo género e preciso então da tabela género também. Ok? Porque o campo género está na tabela género. Olhando aqui então para o nosso from, já coloquei todos os campos, e agora olhando para o nosso from, em que temos duas tabelas, filme e género, eu preciso estabelecer a ligação entre elas. Neste caso, para eu poder estabelecer a ligação entre elas, eu tenho que ter também a tabela género-filme na nossa consulta. E, portanto, eu vou precisar da tabela género-filme também. Ok? Pronto. Considerando que tenho estas três tabelas, eu tenho que estabelecer a ligação entre elas. E então, vou começar por estabelecer a ligação entre filme e género-filme. Portanto, vou usar o inner join. E agora vou indicar através de que campos é feita a ligação. E normalmente são feitos através da chave primária, das chaves primárias e das chaves externas. Não é? Portanto, eu vou indicar, portanto, estou a ligar filme com género filme, e o filme com género filme ligam através do número de registro. Então, filme ponto número de registro tem que ser igual ao número de registro na tabela género filme. Género filme ponto número de registro. Ok? Esta parte está feita para ligar o filme com o género filme. Agora tenho aqui a tabela para os géneros. Então vou ligar também o resultado da operação anterior com a tabela género. Inner join com género on, portanto, através de que campos são feitos, através de que campo é feita a ligação. O género e o género filme ligam através do campo ID género na tabela género filme, que liga ao campo ID da tabela género. Portanto, género filme ponto ID género tem que ser igual ao campo ID da tabela género. Portanto, género ponto ID. Ok? Neste momento as minhas ligações estão estabelecidas. Vamos então dar continuidade ao nosso exercício. Portanto, eu quero listar os filmes em que o ano de lançamento é maior ou igual a 1995. Como é uma condição, vamos ter que colocar essa condição aqui no where. E então o que nos dizem é que o ano de lançamento, e o campo chama-se an_lançamento, tem que ser maior ou igual a 1995. E eu acabei de implementar a condição para a nossa consulta. Para terminar a consulta, só nos falta então trabalhar aqui a ordenação. E a listagem deverá estar ordenada descendentemente pelo campo ano de lançamento. Portanto, o primeiro campo pelo qual vamos ordenar vai ser o campo ano de lançamento, que deve ser descendente. Ok? Vírgula. E o segundo campo que queremos usar para a nossa ordenação é o campo título, e também deve ser descendentemente. E, portanto, vou colocar título desk. Ok? Vamos só verificar os campos que estamos a utilizar e vamos verificar se esses campos estão só a ser usados numa tabela ou se estão a ser utilizados em várias tabelas. Vamos olhar aqui para o número de registro. O número de registro, eu estou a usar estas três tabelas. O número de registro existe na tabela filme, existe na tabela género filme. Logo, eu tenho que preceder este campo pelo nome da tabela
que está a ser utilizada. Portanto, eu precedi o número de registro pelo campo, pela tabela filme. O título só existe na tabela filmes, o ano de lançamento só existe na tabela filmes e o género também só existe na tabela géneros. Logo, eu não tenho necessidade de preceder mais nenhum dos campos com a tabela de onde ele vem. Ok? E a consulta número 3 está terminada. Questão número 4. Escreva uma consulta SQL que liste os atores dos filmes com o título começado por design. Pretendem-se visualizar os campos, número de registro, título, duração e o nome do ator. A consulta deverá estar ordenada pelos campos título e nome do ator. Portanto, o que é que nós sabemos com esta questão? Sabemos que queremos fazer uma listagem, logo vamos ter que usar uma consulta select, do tipo select. Sabemos que temos uma condição, porque queremos só ver os filmes em que o título começa pela palavra design. Portanto, se eu vou ter que usar uma condição, vou ter que usar o where, e antes do where tenho que usar o from, porque normalmente quando eu uso um select tem que indicar de que tabela é que tem os campos. Where para a condição e falam-nos em ordenação, aqui falam-nos em ordenação, logo vou precisar também do order by. Ok? Vamos então, primeira parte, colocar no select os campos que nós queremos visualizar. Queremos visualizar o campo número de registro, título, duração e nome do ator. Portanto, número de registro está na tabela filme e na tabela ator-filme no caso, porque vamos ter que usar, fazer as ligações de filme até ator, porque precisamos dos atores dos filmes. Portanto, precisamos mais ou menos indicar esta relação. Portanto, olhando para a minha relação, tenho o número de registro nos filmes e tenho o número de registro nos atores de filme. Portanto, eu vou usar, à semelhança do que fiz anteriormente, usar o número de registro da tabela filme. Ok? Eu ainda não vou proceder pela tabela, mas já voltamos cá. Portanto, vou usar o número de registro, vou usar o campo título, que também está na tabela filmes, e como estou a usar campos da tabela de filmes, eu vou já colocar a tabela filme. A duração, que também está na tabela filme. E finalmente o nome do ator. O nome do ator está na tabela atores. E então vou também colocar a tabela ator. Correto? Agora, olhando aqui para o nosso from, percebemos que eu estou a usar o filme, estou a usar o ator. Como estou a usar duas tabelas desta relação, eu vou também precisar de usar esta tabela intermédia, porque preciso estabelecer a ligação entre as duas tabelas que estou a usar. Portanto, o ator-filme também terá que ser utilizado. Já colocamos as tabelas todas, a fase seguinte é estabelecer a ligação entre estas tabelas. E então, vou começar por estabelecer a ligação de filme a ator-filme. Inner join. Portanto, o filme liga a ator-filme através dos campos filme ponto num registro que tem que ser igual a ator filme ponto num registro. Ok? Portanto, o que nós acabamos de dizer é que o filme liga a ator-filme através dos campos número de registro em cada uma das tabelas. Agora vou usar o resultado desta primeira ligação e ligar-me ao ator. Portanto, agarrei no resultado e vou estabelecer a ligação com ator. Portanto, estou a dizer que ligo o anterior com a tabela ator através de que campos? Ator filme ponto id ator, que tem que ser igual a actor ponto id. Ok? Portanto, estou a dizer que o ator filme liga ao ator através dos campos ID da tabela ator e ID ator da tabela ator filme. Ok? As nossas ligações estão estabelecidas. Vamos então à parte do where, porque temos aqui uma condição. E o que nos estão a dizer na condição é que queremos ver os filmes em que o título começa por design. Portanto, qual é a nossa condição? O título tem que começar por design.
E quando estamos a utilizar este jogo de palavras começa, termina, contém qualquer parte, o operador que costumamos utilizar é o operador like. Ok? Portanto, eu estou a dizer então que o título vai brincar com o começa, com o termina, com o contém qualquer parte, através do operador like. E vou então indicar entre apóstrofos aquilo que nós queremos procurar. E então começa por design, eu escrevo começa por design, e depois de design o que é que pode ter? Qualquer coisa. E o caractere que significa qualquer coisa é a percentagem em MySQL. Portanto, em que o título começa por design e a seguir a design tem qualquer coisa. Ok? A nossa condição está terminada. Agora só nos falta, para concluir a nossa questão, indicar aqui a ordenação. E queremos ordenar por título e pelo nome do ator. Considerando que não nos dizem se é ascendente ou descendente, o padrão é ser ascendente. E, portanto, o primeiro campo de ordenação é o título e o segundo campo é o nome do ator. Portanto, nome do ator e o título da tabela filme. Vamos olhar então agora para os campos que estamos a utilizar e vamos tentar perceber se algum destes campos existe em mais do que uma tabela. Lembra-se que nós estamos a utilizar estas três tabelas, correto? E portanto, se eu for ver aqui o número do registro, eu tenho o número de registro nesta e nesta. Portanto, eu vou usar o número de registro da tabela filme, que é onde ele é com a chave primária. Filme.número registro. O título só existe nesta, a duração também só existe nesta e o nome do ator também só existe no nome do ator. Logo, eu não preciso fazer mais nada. A nossa consulta está terminada. Questão número 5. Escreva uma consulta SQL que liste os filmes em que participaram os atores com o nome do ator, terminado em Ventura. Pretendem-se visualizar os campos número de registro, título e data de lançamento. A listagem deverá estar ordenada descendentemente pelo campo ano de lançamento e ascendente pelo campo título. Vamos então começar a elaborar a nossa consulta. Sabemos então que queremos uma listagem, logo vamos necessitar da instrução SQL do tipo select. Temos aqui uma condição, logo se temos uma condição vamos precisar do where, portanto temos o select, precisamos do from e precisamos então agora do where porque precisamos de uma condição e a condição é que o nome do ator termine em Ventura. Aqui temos os campos que vamos utilizar e aqui temos uma ordenação, sendo que eu vou ordenar também, vou precisar do order by. Vamos dar então continuidade à nossa questão e vamos colocar no select a lista dos campos que nós queremos visualizar. E os campos que nós queremos visualizar estão aqui. Quero ver o número de registro, o título e a data de lançamento. O número de registro está na tabela filme, título está na tabela de filme e ano de lançamento está na tabela filme também. Portanto, eu vou precisar então do título, do número de registro, peço desculpa, número de registro, vou precisar do título e vou precisar do ano de lançamento. Ok. E estes campos vêm todos da tabela filme. Aparentemente, só iremos precisar da tabela filme. Aparentemente. Porque a minha condição é que o nome do ator termine por Ventura. Portanto, a minha condição vai ter que ser nome do ator, vai terminar em Ventura. Como eu estou a usar o nome do ator, eu sei que também aqui no from vou ter que ter a tabela ator. A que conclusão é que eu cheguei aqui? Cheguei à conclusão que se calhar vou precisar também da tabela ator-filme. Porquê? Eu estou a usar a tabela filme, estou a usar a tabela ator, porque vou precisar do nome, logo então vou precisar da tabela intermédia para estabelecer a ligação. Portanto, eu vou precisar do filme, ator-filme e ator, para poder estabelecer as ligações entre as tabelas. Embora eu não esteja a visualizar nenhum campo da tabela ator aqui em cima. Ok? Vamos lá então
colocar a nossa condição. E a nossa condição diz-me que o nome do ator deve terminar, e quando nós brincamos com o começa, termina, quando tem qualquer parte, precisamos do operador like, e então agora entre apostos vou colocar a nossa condição do início, fim, conter, e neste caso o que nos dizem é que termina porventura. Se termina porventura, começa com qualquer coisa. Portanto, o qualquer coisa em MySQL é a percentagem, portanto começa com qualquer coisa, mas termina em ventura. Ok? Portanto, basicamente a nossa condição está implementada. Vamos então voltar aqui à tabela do from e vamos estabelecer as ligações entre as nossas tabelas. Então, o filme liga ao ator filme, o filme liga ao ator filme através dos campos número registro, ok? Portanto, o filme número registro vai ter que ser igual ao número registro da tabela ator filme. Portanto, filme ponto número registro vai ter que ser igual ao ator filme ponto número registro, certo? Agora, já fiz esta ligação, vamos estabelecer o resultado desta ligação com o ator. Portanto, o resultado desta ligação liga à tabela ator através dos campos ator_film.id ator, que tem que ser igual a ator.id. Portanto, ator_film.id ator tem que ser igual a ator.id. Ok? E acabei de estabelecer a ligação entre as nossas tabelas. Já tenho a nossa condição, só me falta a ordenação. A listagem deverá estar ordenada descendentemente pelo campo ano de lançamento. Portanto, o primeiro campo que eu quero usar é o ano de lançamento e queremos que a ordenação seja descendente, vírgula. Queremos também ordenar ascendentemente pelo título. O segundo campo a usar é o título e queremos que seja ascendente. Recordo-vos que esta parte poderia ser opcional, porque quando não se indica o tipo de ordenação, por defeito é ascendente. E neste momento a nossa consulta número 5 está terminada. Minto, falta-nos uma coisa antes de terminar esta consulta. Vamos aos campos novamente e vamos verificar se algum dos campos que estamos a utilizar existem mais que uma tabela. E vamos chegar à conclusão de que sim, que existe. Se olharmos aqui para o número de registro que eu estou a utilizar, vamos ver que ele existe na tabela filme e na tabela ator filme, correto? Logo, eu preciso perceber o número de registro da tabela que quero utilizar. O título só existe na tabela filme e o ano de lançamento só existe na tabela filme. Portanto, neste momento, sim, a nossa consulta está concluída. Consulta número 6. Escreva uma consulta SQL que liste o número de filmes lançados em cada ano. Pretendem-se visualizar os campos, ano de lançamento e número de filmes. A consulta deverá estar ordenada descendentemente pelo número de filmes. Olhando para a nossa questão, sei que queremos uma listagem. Então vou precisar de uma tabela, de uma instrução select e, usando uma instrução select, vou precisar também do from, porque preciso indicar as tabelas de onde os dados vêm. Não tenho condição nenhuma, portanto não vou precisar do where. Tem ordenação, portanto vou precisar do order by. Ok? E neste caso vou precisar também do group by. E vou precisar do group by porquê? Porque eu quero contar quantos filmes foram lançados nos anos. E para eu poder fazer contagens, somas de dados, de grupos de dados, eu preciso usar o group by. Portanto, eu vou usar aqui também o group by porque vou necessitar de usar funções de agrupamento com a nossa consulta. Então vamos dar início. O group by vem antes do order by, portanto temos que respeitar a ordem das cláusulas, portanto eu não posso meter o group by depois do order by, está bem? E então tenho aqui basicamente
um esboço da nossa consulta, vamos então começar a colocar aqui no Select a lista dos campos que nós queremos visualizar na nossa listagem. E os campos que eu quero visualizar na nossa listagem são o ano de lançamento e o número de filmes. Portanto, eu vou precisar do ano de lançamento que está na tabela filme, portanto, eu já sei que vou precisar da tabela filme, e o número de filmes. A questão é que eu não tenho campo nenhum número de filmes, e não tenho porquê. Porque este campo é um campo que resulta da contagem dos filmes que nós encontramos. Então, como é que eu vou fazer isto? Vou dizer que vou precisar então de uma contagem, de contar os filmes. E o que é que eu vou contar? Normalmente, uma maneira simples de ver a coisa, conta aquilo que identifica um filme. E o que é que identifica um filme neste caso? A chave primária. Então eu vou contar, eu quero contar os filmes. O que é que identifica um filme? É o número de registro, que é a chave primária, então vou contar o número de filmes que tem na nossa base de dados. Ok? Estou a fazer esta contagem, mas se não fizer mais nada, o nome que me vai surgir aqui é um nome um bocadinho esquisito, e então é sempre bom, depois de fazer uma contagem ou uma soma, dar um nome a este campo. E o nome que eu vou dar a este campo é número _ filmes. Porquê? Porque o que eu quero ver são o número de filmes. O que eu estou a contar são o número de filmes. É o nome que é lógico para esta situação. Ok? Chegamos então à conclusão que só vou precisar mesmo da tabela filme, porque estou a usar o ano de lançamento, está na tabela filme, e estou a usar o número de registro, que também está na tabela filme. Eu não preciso de mais tabela nenhuma. Ok? Vamos então ao grupo by. O que é que o grupo by necessita? Necessita que nós coloquemos os campos pelos quais vamos organizar ou agrupar a nossa listagem. Uma forma fácil de ver isto, que resulta para a maioria das situações, é colocar aqui a lista de todos os campos que nós temos no Select e que não fazem parte de cálculos agrupados. Olhando aqui todos os campos que nós temos no Select e que não fazem parte dos cálculos agrupados, nós apenas temos o ano de lançamento. Portanto, eu vou colocar o ano de lançamento aqui no grupo by. Ok? Porquê? Porque este não faz parte de um agrupamento, este faz parte de um agrupamento, portanto eu não vou colocar este. Ok? Pronto. O grupo by está feito. Falta-nos apenas colocar a ordenação a ser feita descendentemente pelo número de filmes. Então, como eu tenho o número de filmes a ser calculado por este cálculo, eu vou basicamente repetir o meu cálculo aqui, certo? E vou dizer que quero ordenar pela contagem descendentemente. Se eu corresse esta instrução, ele já me iria aparecer a listagem dos dados e iria ordenar descendentemente pelo número de filmes de cada um dos anos. E neste momento a nossa consulta está a terminar. Questão número 7. Escreva uma consulta SQL que lista a duração total dos filmes do género Fantasy. Pretendem-se visualizar os campos género e duração total dos filmes. Portanto, o que é que nós sabemos aqui? Que queremos uma listagem, portanto, vou necessitar de um select e logo o from. Tenho uma condição, portanto, se tenho uma condição, vou precisar de um where. Também sei que vou precisar do grupo by onde, porque eu quero somar as durações dos filmes. Okay? E portanto, como eu quero calcular ou somar as durações para obter a duração total dos filmes, eu vou precisar do grupo by. Porquê? Porque vou precisar agrupar dados e somar esses dados agrupados. Ok? Vou precisar do grupo by. Não tenho ordenação nesta consulta, portanto não vou precisar do order by, mas o grupo by neste momento vou precisar. Vamos à parte do select e vamos colocar os campos que vamos necessitar.
e eu necessito o campo género. O campo género está na tabela género, portanto eu vou dizer então que quero o campo género, que está na tabela género, ok? E quero também a duração total dos filmes. Para eu saber a duração total dos filmes, eu tenho que agarrar nos filmes e somar as várias durações dos vários filmes. E então o que é que eu tenho que fazer? Para poder somar as durações, eu vou precisar do campo de duração. Portanto, eu já sei que vou precisar somar o campo de duração da tabela filme. O que é que eu fico a saber com esta situação? Vou precisar também da tabela filme, correto? E que preciso então somar as durações. Portanto, eu vou dizer que vou somar a duração que está na tabela filme. Vou dar um nome a esta soma, portanto, as total duração, ok? Porque senão aparecia um campo com um nome que não é o nome ideal, e o que eu quero é calcular o total das durações. Portanto, o que é que eu tenho? Tenho uma listagem que me vai mostrar o género, vai-me somar as durações e aparece-me na minha listagem como total da duração para aquele género. Ok? Vamos voltar ao from e vamos perceber o que é que está a passar-se aqui. Eu estou a usar a tabela género e estou a usar a tabela filme porque preciso do campo de duração. Logo, eu vou ter que utilizar também a tabela género filme porque preciso estabelecer a ligação entre estas duas tabelas que eu estou a utilizar. Portanto, eu vou precisar, a meio destas duas tabelas, da tabela género filme. Ok? Vamos então ligar as tabelas. E, portanto, vou ligar o género ao género filme. O género liga ao género filme através dos campos on género.id, que tem que ser igual ao ID género da tabela género filme. Portanto, género filme.id género. Correto? Já tem esta primeira ligação. O resultado desta primeira ligação vai ligar-se então à tabela filme. Inner join à tabela filme. Através de que campos? Portanto, género filme ponto número registro, género filme ponto número registro tem que ser igual ao número registro da tabela filme. Portanto, filme ponto número registro. Ok? As nossas ligações estão feitas. Vamos aqui à nossa condição. E o que é que nos dizem na condição? Queremos ver os filmes que têm o género fantasy. Portanto, onde é que nós temos o género? Temos aqui no campo género. Então vamos dizer que o género tem que ser igual a fantasy, porque eu só quero ver o total das durações dos filmes do género fantasy. E então vai-me limitar só aos filmes que pertencem ao género family. Aqui no grupo by, à semelhança do que vos disse anteriormente, usamos normalmente de uma forma mais simples, há exceções, mas de uma forma mais simples, usamos os campos que estamos a usar no select, que não estão a ser usados em cálculos de agrupamento. E o único campo aqui no select não estar a ser usado num agrupamento é o género. Portanto, eu vou colocar aqui que quero agrupar por género. Vamos olhar se algum destes campos está a ser usado em mais do que uma tabela. Nós temos aqui o campo género, que só está a ser usado no género, e a duração também só existe na tabela filme. Logo, eu não preciso preceder estes campos que temos no select pelo nome das tabelas. E a nossa consulta está concluída. Consulta número 8. Escreva uma consulta SQL que insira o seguinte filme na base de dados. Portanto, o que nós pretendemos fazer com esta consulta é inserir dados na base de dados. Logo, a instrução SQL que vamos ter que utilizar é a instrução insert into. E então eu vou colocar aqui a sintaxe básica da instrução insert into, que é esta, e vou proceder às substituições necessárias. Portanto, eu pretendo inserir na base de dados em que tabela? Na tabela filme, porque eu quero inserir um novo filme. E a tabela que é responsável pelos filmes é a tabela filme. Portanto,
Portanto, eu quero inserir na tabela filme dados. Em que campos é que eu vou introduzir os dados? Vou introduzir os dados na lista de campos que eu indicar aqui. E então eu vou colocar aqui, separados por vírgulas, os campos onde eu vou introduzir os dados. Eu vou introduzir, segundo o que está aqui a dizer, no número de registro, vírgula. No título, atenção que título na base de dados é escrito desta forma, não está escrito desta forma, ok? Não leva acento, vírgula. Estou a usar também a duração, quero usar a duração, vou então colocar duração. Reparem que eu estou a usar a duração escrito desta forma porque é assim que está na base de dados, vírgula. Ano, lançamento, vírgula, e resumo. Ok? Já tenho então estes campos colocados na base de dados e vou passar a colocar os valores que estes campos vão receber. Aqui entre os parênteses dos valores, eu vou colocar os valores. Eu tenho o primeiro valor que quero colocar é o 51, que é o número de registro, e neste caso não necessito usar apóstrofos porque não é um campo de texto, vírgula. Vou precisar de colocar o título, e o título é um campo de texto, logo terá que estar entre apóstrofos, e vou colocar o yesterday. Vírgula, para o campo seguinte, duração é um campo numérico, portanto não precisa de apóstrofos, vírgula. Ano de lançamento vai ser 2019, que também é um campo numérico, vírgula. E, finalmente, o resumo, que é um campo de texto, logo terá que estar entre apóstrofos. Struggling. Ok. Já coloquei então os dados que vou introduzir na minha tabela e com isto a consulta está terminada. Consulta número 9. Escreva uma consulta SQL que, utilizando os dados seguintes, modifique o filme Dark Prince, The True Story of Dracula. Ok? Portanto, o que nós queremos fazer nesta consulta é modificar dados que já existem na base de dados. Como tal, vamos ter que usar uma instrução SQL, que é a instrução update. Eu vou colocar aqui a sintaxe básica de utilização da instrução update e vou fazer as substituições necessárias. Portanto, eu tenho update seguido do nome da tabela onde os dados vão ser modificados. E o que nós queremos fazer nesta consulta é modificar um filme. Logo, a tabela que eu vou usar aqui é a tabela filme. A seguir à tabela filme, nós temos aqui a cláusula set. E esta cláusula set é a cláusula onde nós indicamos os campos e o novo valor que vamos atribuir a esse campo. Então, vou tirar daqui o que está aqui e vou começar por fazer as substituições. O que nós sabemos, segundo aqui o nosso enunciado, é que queremos mudar a duração para 92. Então eu vou dizer que quero atribuir à duração o valor 92. Atenção que eu não coloquei aqui o 92 entre apóstrofos, que é um campo numérico. Atenção também à duração, que está escrito desta forma, porque é assim que está na base de dados. Temos de ter sempre noção da forma como está colocado na base de dados. Não podemos escrever como estamos a falar na nossa língua, com acentos, com cesto de cedilha. Temos de ter noção como é que está na base de dados. Vírgula. E vamos fazer agora o ano de lançamento. O ano de lançamento na base de dados está escrito desta forma. E vamos dizer que o ano de lançamento vai ser alterado para 2000. Como o ano de lançamento é um campo numérico, também não colocamos apóstrofos. Vírgula. E agora vamos precisar do resumo. O resumo está escrito desta forma na base de dados e, neste caso, vamos atribuir um valor de texto. Sendo que é um valor de texto, nós temos que colocar entre apóstrofos o valor que queremos colocar. Portanto, eu vou, para já, copiar só este bloco para ser mais rápido e, portanto, atribuir ao resumo este texto que temos aqui. Ok? Pronto. Agora, na nossa sintaxe, temos então aqui a condição. A condição é importante ser colocada porque se nós não colocarmos o where numa consulta deste género e não colocarmos uma condição,
todos os registros da tabela que estivermos a usar vão ser modificados, e isso é uma operação muito perigosa. Portanto, não esquecer de colocar sempre o where nestas operações para não alterar a totalidade dos registros da tabela utilizada. Ok? E portanto, o que é que nos dizem em relação à condição? Queremos alterar o filme Dark Prince, The True Story of Dracula. Portanto, isto é o nome, é o título do filme. Então, onde o título do filme é igual, e como é um campo de texto, vamos ter que colocar apóstrofos, e agora escrevíamos aqui o título do filme que nós queríamos utilizar. Eu, para ser mais rápido, vou só copiar e vou colar. Ok, basicamente então a nossa consulta está terminada. Recapitulando, nós estamos a atualizar a tabela filme, estamos a mudar a duração para 92, o ano de lançamento para 2000 e estamos a modificar o resumo do filme. Ok? Qual é o filme que estamos a modificar? Estamos a modificar o filme que tem como título o Dark Prince, The True Story of Dracula. Pronto, a consulta está terminada. Questão número 10. Escreva uma consulta SQL que elimine o ator número 6. Portanto, o que eu pretendo fazer nesta consulta é eliminar dados na base de dados. Como tal, a instrução SQL que vou utilizar é a instrução delete from. Esta instrução elimina dados da tabela que indicarmos com a condição que indicarmos. Temos que ter atenção que a condição é muito importante, porque senão corremos o risco de apagar todos os dados da tabela utilizada. Portanto, vou colocar aqui a sintaxe básica da instrução delete e vou proceder às substituições necessárias. Portanto, a sintaxe básica é esta: delete from, a tabela de onde queremos eliminar os dados. E eu quero eliminar o ator número 6. Portanto, se eu quero eliminar um ator, a tabela de onde eu quero eliminar os dados é a tabela ator. Correto? Aqui depois temos where condição. E aqui vamos colocar a condição para o apagamento do ator neste caso. Recordo que se não colocarem uma condição, apagam todos os registros da tabela a ser usada. Portanto, o que eu quero apagar neste momento, quero apagar o ator com o número 6. E o número do ator está no campo ID do ator. Portanto, eu vou dizer que o ID tem que ser igual a 6. Ok? E basicamente a nossa consulta está terminada. Estamos a apagar da tabela ator o ator identificado pelo número 6. Consulta número 11. Escreva uma consulta SQL que elimine os alugueres efetuados em março de 2017. Ou seja, a partir do dia 1 de março até o dia 31 de março de 2017. Considerando que queremos eliminar dados da nossa base de dados, a instrução que vamos ter que utilizar é a instrução delete. Portanto, delete from. Agora vamos colocar a tabela que tem os dados que queremos eliminar. E nós queremos eliminar os alugueres. Em que tabela estão os alugueres? Na tabela aluguer. Ok, portanto já estamos a dizer que queremos apagar na tabela aluguer. Se eu deixasse isso como está, neste momento iria apagar todos os registros da tabela aluguer. Portanto, não temos de ter algum cuidado com isto e não nos devemos esquecer que devemos colocar sempre o where. Vamos então colocar a condição que contém os registros que nós queremos apagar. E nós queremos apagar todos os alugueres efetuados em março de 2017. Portanto, a data em que os alugueres foram efetuados está no campo data do aluguer. E então eu quero dizer que a data do aluguer deve estar entre 1 de março de 2017 e 31 de março de 2017. O operador between permite que eu trabalhe com intervalos. E usa-se o between se eu incluir os extremos, porque se não incluir os extremos, convém trabalhar com operadores do maior e o menor. Tá bem? Portanto, se eu estou a trabalhar num intervalo e incluo os extremos desse intervalo, posso usar aqui o operador between.
Quando estamos a trabalhar com datas, trabalhamos como se fossem textos, portanto teremos que usar os apostos e temos que colocar a data pelo formato ano, mês, dia. Portanto, o que é que eu tenho que dizer? Eu quero ver todos os alugueres, ou quero eliminar todos os alugueres que estão entre dia 1 de março de 2017, portanto 2017 março 01 e 31 de março de 2017, portanto 2017 março 31. Reparem que está ao contrário, ano, mês, dia. Ok? E basicamente isto termina a nossa consulta. Opcionalmente, em alternativa, opcionalmente não, mas em alternativa, em vez de usar aqui o between, eu também poderia ter feito de outra forma. Poderia ter usado aqui maior ou igual a esta primeira data, and, data, aluguer, menor ou igual a esta data. Reparem que faço a mesma coisa, mas estou a usar operadores diferentes, ok? O que dificulta um bocadinho a nossa condição, mas é bom saber esta forma de fazer as coisas. Porquê? Porque eu posso não incluir os extremos, e quando não incluo os extremos, por exemplo, já não teria o igual, e portanto o between não seria uma alternativa. Portanto, eu vou voltar ao between, mas quero que vocês estejam cientes que poderá haver alternativas ao between dependendo das situações. Questão número 12. Escreva uma consulta SQL que liste todos os produtos ordenados pela designação. Deverão visualizar-se os campos referência, designação, preço, IVA e preço com IVA. Então vamos dar início à resolução. E o que é que nós sabemos sobre esta consulta? É que pretendemos listar todos os produtos. Como pretendemos listar os produtos, a instrução SQL que eu vou usar é o select, certo? Quando uso o select, normalmente usa sempre o from para indicar as tabelas onde vamos buscar os dados. E neste caso, o que é que nós sabemos mais? Que queremos trabalhar com ordenação, portanto vou precisar do order by. Não nos dizem nada em relação a condições, logo eu não vou precisar do where. Vamos então à parte do select e vamos colocar aqui a lista dos campos que queremos utilizar, e é aqui que vão surgir algumas situações que temos que considerar para a nossa consulta. Portanto, os campos que eu quero ver são a referência, portanto, referência. Reparem que é assim que está a referência na tabela dos produtos. Está aqui o produto, referência está escrito desta forma, e portanto eu vou usar a referência onde ela é a chave primária. Portanto, a referência é a chave primária na tabela produto. Logo, já sei que vou precisar da tabela produto. Ok? Designação, que também está aqui na tabela produto, portanto, designação, ok, escrito desta forma, porque é assim que está na tabela. Vou precisar do preço, ok, vou precisar então do preço do produto também, que está aqui e que está aqui, mas que neste caso eu quero o preço deste produto, o preço base, portanto vou usar este preço que está aqui. Este preço que está aqui é o preço que eu iria pagar no produto à data daquela compra. Este é o preço que o produto custa à data atual. O IVA deste produto, eu queria calcular o IVA deste produto. O problema é que o campo IVA não existe em lado nenhum. Então o IVA terá que ser calculado por nós, com base na forma que eu vos indico. A mesma coisa acontece aqui com o preço com IVA, que também não existe em lado nenhum e também terá que ser calculado com base nesta forma que temos aqui. Então, como é que se fazem campos calculados na parte do select? Portanto, vírgula, e agora vamos implementar a nossa expressão matemática para calcular o valor necessário. Portanto, o IVA é calculado pelo preço a multiplicar por 0,23. Ok? Convém, depois de fazer uma expressão, atribuir-lhe sempre um nome. Ok? Não é obrigatório, mas para o nome ser uma coisa mais interessante de se ver, devemos dar um nome. Portanto, as, e como eu estou a calcular o IVA, vou chamar a isto IVA. Vírgula. Vamos ao segundo cálculo, que é o preço com IVA.
E então vou fazer preço, segunda fórmula que está aqui, é o preço mais o preço vezes 0.23. Portanto, preço mais o preço vezes 0.23. E neste momento acabei de implementar a expressão matemática que me permite calcular o preço com IVA. Vou só fazer aqui uma pequena correção. E vou dar um nome a este cálculo. E vou chamar a isto preço IVA. Ok? Neste momento já tenho então todos os campos que quero visualizar, inclusive os campos calculados. Já tenho a tabela que vou usar, que é única, neste caso, logo eu não preciso estabelecer ligações entre as tabelas. E só nos falta então a ordenação. E pretendemos ordenar esta consulta pela designação. Então, order by designação, e como não nos dizem nada, o pré-definido é que a ordenação seja ascendente. Eu vou colocar aqui o ASC para completar aqui a minha consulta, embora o ASC neste caso seja opcional. Eu vou colocar o ASC e a consulta que nos permite fazer alguns cálculos matemáticos está concluída.